Dizem que seguir Jesus significa um monte de coisa. Alguns dizem, siga Jesus, que você nunca mais vai sofrer. Outros dizem, siga Jesus, que você vai ter o melhor dessa terra. Será que é isso mesmo? Será que quando Jesus convidou você para segui-lo, ele não tinha algo muito maior? Quero te fazer um convite. Vamos ouvir o que ele quis dizer quando ele falou, me segue. Gente, essa é a nossa nova série de mensagens que a gente começou no domingo passado. E hoje o nosso texto está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Não tem problema se você não trouxe uma Bíblia ou você mesmo não sabe abri-la. É só você levantar a sua mão que a gente já tem uma equipe com o texto aberto para te entregar a Bíblia. Onde você está, não precisa sair do seu lugar, onde você está, para que a gente possa acompanhar essa leitura, que é um texto que narra sobre Jesus Cristo, e está aí no Evangelho, escrito por um daqueles que o seguiam, um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, daqueles que caminhavam com ele e ouviram tanta coisa a respeito dele, porque viram, experimentaram e ouviram, que é o evangelista, o apóstolo João, conhecido de muitos nós, e a gente vai abrir no capítulo 1, e versículos 35 a 42, pode deixar que eu leio, você, por favor, acompanhe o que a Bíblia narra para a gente sobre esse encontro de Jesus com alguns dos seus discípulos. No dia seguinte, João Batista, estava ali outra vez com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse, este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes, que desejais? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhe respondeu, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele, era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe, achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus, e este fixou nele o olhar e disse, tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que significa Pedro. Quero começar falando um pouquinho sobre essa figura aqui no início, que Jesus fala, ou que o evangelista João fala, que é a respeito de João Batista. João Batista, naquela época, era líder de um movimento não revolucionário, mas um movimento revolucionário no sentido espiritual, cujas grandes ênfases, toda vez que João falava, toda vez que João ensinava, toda vez que João falava com os discípulos, aqueles que o acompanhavam, eram 3 coisas especificamente. Primeiro, João falava sobre o julgamento de Deus. Segundo, João falava sobre o arrependimento. Olha, já que o julgamento de Deus está para vir, o julgamento de Deus é iminente, arrependam-se. Arrependam-se. É hora de vocês voltarem, é hora de vocês abandonarem a prática de vocês, é hora de vocês voltarem-se para Deus. Se arrependam. E o terceiro, que ele ficou conhecido como hoje a gente fala do João Batista, por causa de uma prática que ele tinha, desde aquela época, a qual hoje nós também fazemos, que era o batismo, a gente conhece isso, as águas, como símbolo da purificação dos pecados. Então, o julgamento de Deus é iminente, ele vai acontecer, se arrependam-se. Então, para simbolizar tudo isso, vocês sejam batizados como símbolo de que o perdão, a purificação dos pecados chegou até você, e vocês romperam com a vida antiga, porque vocês se arrependeram de tudo aquilo que aconteceu com vocês antes. João Batista era o líder desse movimento, um homem que já, desde a primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, a Bíblia, um profeta chamado Isaías já falava sobre ele. A primeira parte dizia, um dia vai vir um homem, e esse homem vai preparar os caminhos para a vinda do Messias. Endireitai os caminhos, ou endireitai as veredas. A gente normalmente associa esse texto muito nessa época de Natal, vai falar sobre a vinda do Messias, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, e vai lembrar João Batista falando o que ele falou.
E toda essa ideia, gente, de preparar o caminho, é uma ideia de pavimentação, uma coisa que a gente conhece muito bem aqui no Rio de Janeiro, né? Nossas estradas e nossas cidades sempre muito bem pavimentadas. Eu sou contra o pagamento do IPVA, né? O desconto tem que ver quantas vezes a gente vai no mecânico, né? Para tentar consertar os nossos amortecedores, mas na época de Jesus, vamos botar assim que era uma cidade, era uma estrada como a estrada do Rio de Janeiro. Mas vinha alguém que ia preparar o caminho, que ia assim deixar a gente com um padrão alemão de estrada, para que quando o carro viesse, a carruagem viesse, aquele caminho já estivesse pronto para a pessoa chegar disso aqui até aquele ali, onde não havia estrada, agora uma estrada. Onde havia uma estrada mal pavimentada, existe agora um caminho limpo, suave, tranquilo, para o carro chegar daqui até ali. A ideia de João Batista, quando preparar o caminho, é muito essa. Olha, ele vai ser o sinal de que o Messias está chegando. Ele já vai, antes do Messias chegar, antes de Jesus chegar, ele já vai falar, olha, arrependam-se, olha, purifiquem dos seus pecados, olha, o julgamento de Deus está aí presente. Ele já vai preparar o caminho, ele vai vir, ele é o sinal, e quando Jesus chegar, esses assuntos da qual Jesus também vai falar, já estão um pouco mais solidificados na cabeça das pessoas. E um dia, João, líder desse movimento, andava com 2 dos seus discípulos, João Batista com 2 dos discípulos do seu movimento, até que ele observa que do outro lado está passando o Messias, Jesus, aquele a qual ele haveria de preparar o caminho. E o que ele diz? Olha, eis ali o Cordeiro de Deus. Muitas tradições cristãs usam nas suas liturgias, nos seus momentos de culto, nos seus momentos de adoração, essa expressão, que na verdade é uma expressão do próprio Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muita gente já foi a algum encontro onde as pessoas diziam isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso a respeito de Jesus, mas agora a grande pergunta não é só quem falou, ok, essa é uma informação importante, mas o que é que de fato significa quando a gente repete uma palavra bíblica que é eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou eis o Cordeiro de Deus. O que isso significa? Vamos voltar um pouquinho. Quando João aponta para Jesus e diz, ele é o Cordeiro de Deus, ele também está voltando para para aquele mesmo profeta que fala a respeito dele, o profeta Isaías. Quando já muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus vir, ele já dizia que viria aquele que iria morrer como um cordeiro. Deixa eu ler para vocês o texto. Isaías profetizando muitos anos antes de Jesus vir, falando daquele que viria. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada e não abriu a sua boca. Está vendo? Isaías já falando sobre o cordeiro. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido, como Jesus não cometeu, qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Jesus foi perfeito. Contudo, foi da vontade de Deus, da vontade do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela sua culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Olha, só para a gente falar sobre esse assunto, que ele é o Cordeiro de Deus, já caberia aqui muitas e muitas e muitas explicações, mas a gente vai ter que tangenciar isso de alguma maneira, porque isso é um tema importante quando João Batista aponta. Que veria aquele que morreria, como Isaías profetizou, por causa da transgressão do meu povo. Haveria um cordeiro que morreria por causa da transgressão, diz o Senhor, do meu povo. E isso é importante quando a gente percebe o quanto Deus leva a sério essa questão de um conceito que às vezes é muitas vezes repetido, mas pouco entendido de nós, que é o pecado.
gente normalmente entende pecado só como as consequências do pecado. A pessoa matou, ele cometeu um pecado. Isso é verdade. Mas o problema é anterior a isso. Porque a visão, e a visão bíblica é essa, de que, na verdade, tudo que a gente faz de errado, a gente fala do assassinato porque talvez seja uma coisa mais simples da gente entender, mas tem todas as outras coisas, a nossa maldade, a nossa mentira, o nosso egoísmo, todas as nossas ações ruins, elas nascem, na verdade, de um coração ruim. Em outras palavras, também uma frase muito dita, quase com clichê, mas vale a pena a gente repetir: eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. Eu faço essas coisas porque existe dentro de mim uma transgressão, ou um defeito de fábrica, ou um problema endêmico dentro da minha alma que faz com que aquilo que é mal saia de mim, por mais que eu deseje que isso não aconteça. Uma pergunta para vocês: e isso, toda a nossa maldade, a gente simplificou o assassinato, mas os nossos pequenos egoísmos, as nossas pequenas mentiras, as nossas grandes mentiras, a falta de amor pelas pessoas, a nossa falta de compaixão, a nossa indiferença, tudo isso Deus olha e fala assim: parabéns, humanidade. Claro que não. E Deus leva tão a sério porque Ele, de fato, não gosta de ver a gente nesse estado, que Ele falou: alguém virá para morrer por causa da transgressão do meu povo. Alguém vai vir, porque tudo isso que a humanidade tem feito, eu e você, nós temos feito isso porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Deus é luz. Deus não pode simplesmente jogar tudo isso debaixo do tapete e falar assim: tranquilo, vamos fingir que a humanidade, que eu, que você, a gente fala humanidade no sentido mais coletivo, mas sou eu e você, nunca fizemos isso. Deixa para lá. Não aconteceu. Deus é tão justo que Ele não pode simplesmente que isso aconteça, deixar que isso aconteça. E Deus é tão puro que Ele não pode se relacionar com a gente como se nada disso um dia tivesse acontecido. Para isso a gente precisa ser limpo ou perdoado. Aí você vai falar assim: mas o que eu vou fazer para ser perdoado? Aí vem aquela nossa balança de compensação, não é? Então eu cometi isso de erro, eu vou fazer isso de acerto. Eu cometi isso de erro, eu vou cometer isso de acerto vezes 5, vezes 10, vezes 20. E quando a Bíblia diz que não há nada que a gente pode fazer para resolver essa história. A gente pode fazer o maior acerto do mundo, ele não vai compensar o nosso erro. A única coisa que pode não compensar, mas tirar o nosso erro, é o nosso erro ser punido. Por quem? Por alguém que cometeu o mesmo erro que eu? Ou seja, todos nós, seres humanos? Não, por alguém que é perfeito. Jesus Cristo. E Ele era homem, porque Ele precisava morrer por nós, e Ele era Deus, porque Ele era o único que podia ser perfeito para morrer por nós e levar sobre Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso erro, a nossa transgressão, o nosso pecado. É como se a gente tivesse cometido um crime, mas quem vai preso é Jesus. E por causa disso, a gente pode viver em liberdade. Mas na verdade ele não é preso, ele é morto, transgredido. E olha o que a Bíblia diz, que Deus foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Dura essa palavra. Foi da vontade do Senhor fazer o seu próprio filho sofrer. E eu acho que isso mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Que Deus nos ama de uma maneira tão grande, que Deus quer ter um relacionamento com você, íntimo, pessoal, verdadeiro, mas Ele não pode, porque você é um pecador, porque não dá, Ele é santo e a gente é errado, que Ele foi da vontade do Senhor dar o seu próprio filho para que você pudesse ser, a partir do momento em que você crê em Jesus Cristo, ser chamado seu filho. Por isso que é bonito a gente até repetir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não como um mantra, não com alguma coisa que repetitiva, uma ladainha ou coisa assim, mas com a profundidade do significado, que o pecado é uma coisa tão séria para Deus, que Ele manda Jesus para que a gente seja livre e possa ser chamado de novo
filho de Deus. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez e nunca tinha entendido essa expressão. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez e nunca tinha entendido de fato o que é essa história de que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, de que Ele é o Cordeiro de Deus. Nunca entendi. Se você entendeu isso, se o Espírito de Deus, e a gente acredita nisso, iluminou o seu coração, hoje é o dia de você falar: Senhor, e eu entrego a minha vida para Ti. Eu quero ser Teu filho. Aprendi que por mim mesmo eu não consigo chegar ao Senhor, mas eu aprendi que o Senhor se chegou até mim. Eu aprendi que por mais bondade que eu faça, nada vai fazer alcançar o Teu favor, mas o Teu favor chegou até mim através de Cristo Jesus. Senhor, eu entrego o meu coração para Ti, eu quero ser salvo, eu quero ser um filho de Deus. E a gente vai orar por você depois. Por isso que João aponta e diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus. Carson diz o seguinte: fazendo isso, os 2 discípulos mencionados aqui não estão indecentemente abandonando João Batista, porque na verdade o que acontece? A Bíblia fala que eles pararam de seguir João e foram seguir Jesus. Isso não é uma coisa ruim. Eles não estão abandonando Jesus, João Batista, em favor de um líder mais prestigioso, mas o que eles demonstram ser é os mais fiéis ao ensino do precursor. Ou seja, no fundo, o que vai satisfazer o coração de João Batista não é que os seus seguidores o sigam. O que vai satisfazer o coração de João Batista é que, de fato, quem o segue, siga aquele a quem ele veio preparar o caminho, que siga a Jesus. E eu acho interessante isso nesse movimento, porque ele aponta muito para aquilo que a gente deve ser hoje, ou para aquilo que a gente deve fazer hoje, para a nossa missão, para o nosso interesse. Porque hoje a problemática é que a ênfase é no ministério, não é no ministério às vezes da igreja ou das igrejas, o ministério é da igreja, né? Na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Raízes, milagres acontecem. Na Igreja Batista tal, milagres também acontecem. Na Igreja Metodista, na Igreja Pentecostal, na Igreja Fulano, na minha igreja, no meu ministério. Eu já disse isso, por favor, eu sei que vocês são pessoas conscientes, nunca vão fazer isso. Eu sou da igreja do pastor Felipe. Ou pior, do ministério pastor Felipe. Pior ainda. Olha, o culto de ontem me transformou. Depois que eu entrei na igreja Paraná, a minha vida mudou. Você está entendendo que tudo isso que a gente fala, a gente no fundo está dizendo, fazendo o que João Batista não fez, fica do meu lado que você vai ter uma cobertura espiritual. Saia do meu lado, que aí não sei muito bem o que vai acontecer contigo. Talvez maldição sobre a tua tenda e coisas afins. João Batista diz: não é para vocês me seguirem, não. É para vocês seguirem Jesus. O discurso da igreja, da comunidade, que segue a palavra de Deus, que anda com Cristo, depois que Cristo entrou na minha vida, aí a gente pode dizer, isso mudou. Deus falou comigo, Jesus tem me transformado, Cristo tem feito diferença na minha vida. A nossa ênfase, gente, não é o que o homem pode fazer, mas no que Cristo pode fazer e naquilo que Ele já está fazendo na nossa vida. E toda vez que a gente aponta para a gente está diminuindo Jesus, ao contrário do que João Batista falou, que é importante que esse homem, Jesus Cristo, aumente e que eu diminua, que cada vez mais o holofote esteja em Jesus e não em mim, e não no meu movimento, e não na minha igreja, e não no meu ministério, e não é na minha esperança, a esperança não sou eu, mas quando está em Jesus Cristo, a coisa está certa. Posso falar uma coisa para você? Não só o nosso foco está na coisa certa, a nossa esperança, mas a gente honra mais a Deus e a gente está confiando num lugar muito mais seguro. Você prefere confiar no ministério do pastor Felipe, ou você prefere confiar em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu por nós e tem poder de parar o vento? Onde você prefere colocar sua confiança? Na Igreja Presbiteriana Raízes, ou no poder de Deus, na ação de Deus, em Jesus Cristo? O que é mais seguro você colocar os seus pés? Claro que é em Cristo Jesus, e uma igreja saudável é essa. Ela aponta para Jesus e fica feliz quando as pessoas desenvolvem a sua caminhada de maneira particular, claro que sem desmerecer a igreja, porque a igreja é importante, hashtag eu acredito na igreja, verdade, mas uma igreja que faz isso, onde cada um aqui
na sua casa, anda com Cristo, no seu trabalho, anda com Cristo, na sua vida, anda com Cristo, não anda com a igreja ou respaldado pela igreja, ele anda na igreja com Cristo. Mentalidade de reino, um coração saudável, uma igreja saudável, ela aponta para Jesus e tem essa mentalidade de reino, um coração saudável, e aí estamos falando individualmente, confia em Jesus, ama a igreja local, mas sabe que o reino de Deus é maior do que ela. Que a gente não vive em competição, mas a gente vive na mesma missão, que é ser e fazer discípulos. Vamos continuar a história? A história segue. Aqueles 2 discípulos de João Batista, graças a Deus, começam a seguir Jesus Cristo, e Jesus faz uma das perguntas, eu e Gabriel conversamos um pouquinho ontem, mais interessantes desse texto. Que desejais? A nossa versão diz isso. Ou a nova versão internacional dizem, o que é? Jesus volta para esses seus discípulos e dizem, o que é que vocês querem? Entendo, eles já estão andando, como eu falei semana passada, geograficamente com Jesus. Jesus dá um passo para a direita, eles vão, dá um passo para a esquerda, eles vão. Silvestre, não pensa numa música com essa temática, por favor. Não pense. Aí ele anda, por onde Jesus vai, eles vão atrás. Aí Jesus vira-se para ele e faz essa pergunta, o que é que vocês desejam? O que é que vocês querem? Os caras estão seguindo Jesus, estão andando ao lado dele, mas isso não é o mais importante, é o que Jesus está dizendo. O mais importante não é a aglutinação de gente ao redor de Jesus, mas Jesus está dizendo, o mais importante é eu perceber, discernir o que é que está no seu coração e o que é que você quer da vida. Um dos discípulos, a gente sabe o nome, André, o que é que você quer da vida? O que é que você quer quando você vem me seguir? Estou feliz, é um movimento, mas o que é que você quer com isso? O Titãs diria, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Alguns diriam, aí eu não estou falando de André, vamos conjecturar, a gente quer ser curado. Outros diriam, Senhor Jesus, a gente quer fazer parte do movimento, porque esse negócio de andar com Jesus começa a dar certo. Eu estou aqui porque meu pai mandou. Falaram assim, vai lá, anda com aquele Jesus. Tá bom, pai, eu vou lá. Estou por isso. Estou aqui porque João Batista mandou. Falou assim, eis o Cordeiro de Deus. Tá bom, João Batista, sou meu mestre. Mas se eu falasse que aquele não era o Cordeiro de Deus, eu volto. Pula, pulo, levanta, abaixa. Ah, eu estou aqui hoje porque o Silvestre veio tocar. Que é um motivo importante. Mas é mais do que isso. Felipe vai pregar, é mais do que isso. Eu estou aqui porque me ensinaram que eu tenho que estar aqui. Desde pequenininho, fui ensinado, já é uma prática, é um hábito. Estou aqui porque me disseram que Deus me dá emprego. E eu estou precisando. Eu estou aqui porque a gente precisa de pão. E eu estou aqui. É legítimo, mas eu estou aqui por isso. E está sendo sincero. Qual é a resposta certa? Tem professor que é assim, né? Que ele faz aquela pergunta e ele diz assim, não, eu quero colher as respostas, né? Instigando a criatividade e tal. Aí o cara fala, tá errado. Ele tem uma resposta certa e ele quer que as pessoas entrem na cabeça dele e falem aquilo que exatamente que ele está pensando. E não realmente instigar o que talvez esteja no coração dos outros. Mas olhando para Jesus, e aí dele a gente pode dizer, sim, existe uma resposta certa, qual seria ela? E não é interessante que Jesus não a dá? O que é que vocês querem da vida? André podia dizer assim, não sei. Jesus poderia dizer, o que vocês devem querer da vida é isso, e isso, e isso. O que vocês devem querer por andar comigo é isso, isso, isso. O que vocês devem querer por andar com Deus é isso, isso, isso. Mas qual foi a resposta que Jesus dá, né, para os discípulos, toda nessa confusão? Onde é que você está hospedado? Aí Jesus fala assim, vem e vê. Ou vinde e vede, vinde e vereis, venham e verão. E eu acho essa resposta de Jesus, pergunto depois, onde é que vocês estão hospedados, o que vocês querem da vida, isso, importante, porque eu acredito que a caminhada dá resposta para a gente. Porque esses caras aqui, guarde isso, olha aqui para mim. André e o outro andaram
quase um dia inteiro, uma divergência aí sobre o que significa essa hora décima, isso não interessa. Passaram, vamos chamar assim, o dia inteiro, grande parte do dia com Jesus. Você consegue imaginar isso? Não é com o amor da sua vida, por mais maravilhoso que ele ou aquela seja. É você passar o dia inteiro ao lado de Jesus. O que é que você perguntaria para ele? Não precisa ser o sexo dos anjos, mas eu tenho certeza que muitas das coisas que estão no nosso coração, muitas explicações que a gente não tem sobre a vida, a gente faria no dia que Deus, Jesus, me desse a liberdade de andar com ele o dia inteiro. Almoçar com ele, jantar com ele. Jesus não ia conseguir jantar, Jesus não ia conseguir almoçar, não é verdade? Ele ia pegar o primeiro garfo, Jesus. Lá em Levítico, Paraná, quando eu tinha 5 anos de idade, aconteceu isso e isso na minha vida. Senhor, por que aconteceu isso na humanidade? Desde as perguntas mais filosóficas, mais teológicas, mais existenciais, sério, dá para Jesus comer? Eu não deixava. É um dia que eu teria com ele. Eu não deixaria. Mas o que eu acho maravilhoso é isso, é você ter o dia inteiro, não necessariamente numa resposta racional, apesar de muitas delas terem sido dadas, a gente só pode conjecturar isso no texto, porque não está escrito, mas o dia inteiro ter o nosso coração ministrado por Jesus, abençoado por ele, porque quando Jesus fala, gente, não é simplesmente uma resposta racional, alguma coisa especial acontece no coração. Alguma coisa diferente acontece dentro da gente. E você andar literalmente do lado dele, é experimentar o que o salmista lá na primeira parte da Bíblia diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem, vinde e vede. E Jesus, o Antigo Testamento diz, provem e vejam como o Senhor é bom. E eu acho que no final do dia, esses homens perceberam isso. Ninguém diz qual é a resposta. O que é que vocês querem da vida? O texto continua e a resposta não é dada. Mas eu acho que eles perceberam. O que eu quero da vida? Andar contigo, Jesus. Andar contigo, Jesus. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vão ter a sua prioridade no lugar certo. Todas as outras coisas que talvez façam todo sentido para mim, que eu percebo que não deveriam fazer sentido, vão parar de fazer sentido, porque eu estou andando ao teu lado, Jesus. E quando eu ando ao teu lado, Jesus, tudo da minha vida começa a ter um significado, um sentido, o meu coração é diferente, ele é ministrado por ti, é diferente o meu olhar para a vida, o meu olhar para mim mesmo, o meu olhar para a minha família, o meu olhar para a minha história, o meu olhar para o meu destino, o meu olhar para o meu futuro, o meu olhar para o meu passado, tudo isso muda quando eu ando com Jesus. Mas Jesus não pode falar isso para a gente fisicamente, dizer, Ricardo e Ana Bia, vamos hoje passar a tarde, almoçar no Cafofo, esperar 40 minutos pela comida e a gente depois andar o dia inteiro. Fisicamente isso não pode acontecer. Mas o que é maravilhoso, gente, é que quando a gente, figuradamente, fecha a porta do nosso quarto, abre a palavra de Deus, a instrução que Deus deixou para a gente, a verdade, e fala com ele, parecendo maluco, como se ele estivesse ali mesmo. Posso te contar um segredo? Você percebe que ele ali está. Você vai perceber que você vai andar com Jesus no seu quarto, e também na medida que você andar na vida, que essa presença que a gente falou aqui no início, né? Eu sei que o Pai está comigo, você vai poder dizer a mesma coisa. Você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para frente, olha para trás, para cima, para baixo. Não, fisicamente Jesus não está ao seu lado. São pessoas no metrô, são pessoas no centro da cidade, é a sua solidão no quarto, ou é a sua pequena família. Fisicamente são essas pessoas, ou a igreja que está aqui, são essas pessoas. Mas espiritualmente, dentro do seu coração, você vai ter a certeza que sim, você está andando com Cristo. E que isso é possível hoje, mesmo num tempo de ceticismo, que talvez você esteja fazendo essa pergunta, peraí, Felipe,
meio esquisito você está falando. Ainda hoje é possível isso. A presença dele é real. Invisível, mas real. O que é que vocês querem da vida depois de andar com ele? Eu só quero a ti, Senhor. Eu só quero andar contigo, Jesus. Todas as outras coisas fazem sentido debaixo dessa prioridade que é andar com o Senhor. A história segue, gente. André ficou o dia inteiro com Jesus. E aí ele encontra o seu irmão, chamado Pedro, que a gente conhece ele como Pedro. E qual é a primeira coisa que ele fala? Eu andei com Jesus, eu tive um encontro com ele, mudou a minha vida, ele me perguntou o que eu quero da vida, e eu descobri que andar com ele é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí eu encontro com o André, o que eu falo? André, ou Pedro, você viu o jogo ontem? Pedro, mamãe esqueceu de comprar pão. Pedro, a gente tem dinheiro para passar o final do mês. Pedro, tá quente hoje no Rio de Janeiro, não tá? Não é isso que ele fala. Ele diz, Pedro, achamos o Messias. Achamos Cristo. Messias e Cristo são sinônimos em línguas diferentes. No português, o ungido ou o escolhido de Deus para salvar a humanidade. Esse. Achamos ele. E você sabe o que ele faz? E ele o levou a Jesus. Mais uma vez eu vou citar o Carson, um teólogo também calvinista. Ele diz o seguinte: assim, André se tornou o primeiro em uma longa linha de sucessores a descobrir que o testemunho cristão mais efetivo e comum é o testemunho pessoal de amigo para amigo, de irmão para irmão. Assim ele tornou-se o primeiro em uma longa linha de sucessores a descobrir que o testemunho cristão mais efetivo e comum é o testemunho pessoal de amigo para amigo, de irmão para irmão. Ele apresentou Jesus porque ele andou com ele. A missão nasce da intimidade. A missão nasce da minha intimidade. A rua nasce da minha casa. Pedro conheceu a Cristo porque o seu irmão levou a ele, e essa é uma das mais belas lições. Porque essa é uma pergunta que Jesus faz desconcertante: o que é que nós queremos? Mas se alguém nos levar para falar com Jesus, Jesus vai convidá-lo a estar onde ele está para que ele experimente esse vem e vê. E a gente possa dizer e fazer como o André fez, levar a quem nós amamos para conhecer a resposta desta pergunta: o que é que vocês querem da vida? O que é que vocês querem de tudo? Um desejo, uma pergunta. Deixa eu te levar para Jesus. Pode falar o que você quiser para ele. Ele vai responder o seu coração. Para a gente concluir aqui, nós só estamos aqui porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Não é por nós, mas é por Ele. A nossa esperança está nele. Quando Deus faz essa pergunta para você, Cristo faz: o que é que vocês querem? Ande com Cristo. Você que ainda não entregou a sua vida a Ele. Eu não sei o que é isso. Eu acho esquisito, mas eu tenho no meu coração essa certeza de que eu quero andar com Ele daqui para frente. Comece a andar hoje, a gente vai orar por você daqui a pouco. Mas se coloque também no lugar de André. Porque se você está em casa, porque se você conheceu a Ele, porque se você anda com Ele, se você teve a resposta do seu coração respondida, o que é que eu quero, e andar com Jesus, respondeu isso, nada mais natural, nada mais altruísta, nada mais amoroso do que você pegar outras pessoas e falar assim: venham e vejam, não andando comigo, mas esse Jesus que faz diferença no coração das pessoas. Venham e vejam o Cordeiro de Deus. Venham e vejam aquele que vai responder qualquer anseio que você tenha pela existência humana, qualquer um. Esse Jesus vai responder: venha e veja, deixa eu te levar até Ele. A gente, há pouco tempo atrás, aqui na nossa igreja, a gente distribuiu um cartãozinho
pegar ele aqui na minha carteira. A gente distribuiu um cartãozinho, chamado cartão Gênesis, que é onde Deus começa todas as coisas, né? O Rick e a Rúbia idealizaram isso aqui, que são à frente do nosso Ministério de Evangelização. E nesse cartãozinho a gente fizemos isso há pouco tempo atrás, 2 nomes para colocar. Escreva aqui o nome de 2 pessoas que você deseja que conheçam a Cristo. Eu escrevi 2 nomes aqui. E isso não é até à luz desse texto, não é uma estratégia de crescimento. Os que estavam aqui têm esse nome escrito, os que não estavam, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Não é uma estratégia de crescimento. Isso é uma consequência natural de quem anda com Cristo. Se a gente é seu embaixador, seu representante aqui, nesse sentido, nada mais normal do que se o nosso coração foi cheio, a gente, pelo menos 2 pessoas, a gente colocar em oração, em vida, em alvo, diante de Deus, se relacionar com elas, amá-las, para elas experimentarem aquilo que a gente experimenta dentro de nós. E eu queria, para a gente terminar esse momento, daqui a pouco o Silvestre vai tocar aqui para a gente vai continuar esse tempo de louvor, que a gente tivesse um momento de oração, primeiro, por você, que talvez ainda não conheça Cristo, mas que hoje quer conhecê-lo. Quero convidar você a ficar de pé, por favor. Vamos ficar de pé. Todos nós. Mas também queria orar por aqueles a quem nós queremos que conheçam a Cristo. Porque afinal é importante, mas o tempo vai passando, isso vai arrefecendo dentro do nosso coração, a gente começa a ficar muito ensimesmado. E o convite do Evangelho é: conheçam a Cristo, mas também leve outros para conhecer esse Jesus Cristo. Feche seus olhos. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Se você quiser, você pode levantar uma das suas mãos, eu vou orar pela sua vida. Você que quer andar com Jesus, como Ele está te chamando, só levantar uma das suas mãos. Eu não vou te chamar aqui na frente, nenhuma publicidade é isso, só orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Cristo, andar com Ele, levante uma das suas mãos que nós vamos orar por você. E nós vamos orar por você e nós vamos orar por aqueles a quem nós amamos, por aqueles que nós desejamos que conheçam esse Jesus Cristo a quem a gente conhece. Pedro, meu irmão, achei o Messias, deixa eu te levar até ele. Vamos fazer a mesma coisa. Eu quero que nesse momento você ore, se você preencheu esse cartãozinho na época, por essas 2 pessoas. Se você não preencheu, quem Deus está no teu coração, esse meu amigo, esse meu familiar, esse meu colega, enfim, quem for, ele não conhece a Cristo. Senhor, toca no coração dele, vamos gastar um tempinho de oração com isso. Peça a Ele oportunidade para falar. Peça a eles amor no seu coração, para amá-los de verdade. Senhor, eu louvo o Teu nome, Deus, porque o Teu Espírito Santo, e só Ele pode fazer com que a gente ande de fato ao Teu lado, Pai. Se for por nós mesmos, ó Deus, vamos ficar ensimesmados, olhando para a gente, sem querer mesmo andar ao Teu lado, Pai. Mas obrigado, porque Cristo nos desconcerta. Porque Cristo faz essa pergunta para o nosso coração, Pai. O que é que eu quero? O que é que você quer? E ainda assim, Senhor, o Teu Espírito Santo é quem me chama, é quem nos chama a andar com Jesus. Porque mesmo sem saber qualquer resposta para isso, ou qualquer resposta equivocada, errada, a gente é tão orgulhoso que a gente quer morrer no nosso erro, Pai. Mas obrigado, porque Teu Espírito nos atrai para andarmos ao lado de Jesus, Pai. Aqueles que ainda não Te conhecem, Deus, e que hoje entregam a sua vida para Ti, ó Deus. Ó Deus, continua essa obra de salvação, continua essa obra de transformação, essa obra de redenção, Senhor.
para que, ó Deus, aquilo que começou hoje, Senhor, possa ser completado para a glória e para o louvor do Teu nome, e algo especial aconteça no coração daqueles que começam a andar contigo a partir desse dia, Senhor. Mas nós queremos também uma bênção, Senhor, aqueles que já têm andado contigo durante algum tempo, Deus, uma bênção especial para que o nosso coração possa ser de novo lembrado, reaquecido, transformado, Pai, para que de alguma maneira, Senhor, o Senhor nos use, imperfeito como nós somos, para levarmos os nossos Pedros, como André fez, ó Deus, os nossos Pedros rumo a Ti, Senhor, para que eles conheçam o que a gente conheça, para que eles andem com quem a gente ande, o Senhor Jesus, e tenham um coração, ó Deus, transformado por essa nova vida, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome que eu peço, Pai. Oramos pela vida daqueles a quem nós preenchemos o cartão, Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida de quem está na nossa cabeça, Senhor, nesse momento, Pai. E que isso vire prática, Senhor. Nós, olhando para fora, olhando para a missão de Deus, olhando para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas na certeza de que essa obra quem faz é Ti, Senhor. Abençoa a nossa vida, Deus. Que a gente consiga olhar mais e melhor a cada dia para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Pode sentar.